E olha, o governo federal disse que vai negociar com a China para evitar aquelas tarifas adicionais de 55% aplicadas contra a carne de diversos países, mas especialmente da carne bovina brasileira. As taxas de Pequim vão ser impostas quando os embarques de carne brasileira excederem determinadas cotas impostas pela China. A estratégia é adotada no momento em que a indústria chinesa enfrenta um excesso de oferta do produto. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio disse que o Brasil tem contribuído de maneira consistente e confiável para a segurança alimentar do país e que vai agir com o setor privado, com o governo de Xi Jinping e com a Organização Mundial do Comércio, OMC, para reduzir os impactos dessa medida e, abre aspas, defender os interesses legítimos dos trabalhadores e produtores do setor, fecho aspas. A nova taxa começa a valer hoje e deve durar 3 anos. E a gente conversa sobre o impacto dessas tarifas impostas pela China, as perspectivas para o comércio global, com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Carlos, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui e feliz ano novo. Olá, Vitor, muito prazer em falar contigo, com o pessoal da CNN aí. É bom começar o ano conversando com vocês, viu? Sucesso a todos em 2026. O prazer é nosso, muito obrigado, sucesso para todos nós. Professor, queria começar perguntando exatamente sobre esses impactos para o Brasil. A gente acompanhou o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, mitigando os riscos dessa taxação, da imposição dessas tarifas pela China, exatamente pela existência dessas cotas. Na verdade, o que o Brasil exporta para a China excederia relativamente pouco aquilo que já é embarcado em carne bovina para os chineses. Eu queria entender quais devem ser, de fato, os impactos. É bastante significativo para o setor? Olha, eu acho que essas tarifas da China mostraram que aquela velha frase do comércio internacional, né? Não existem amigos, existem interesses. Assim como o Trump trouxe aí aquelas tarifas, a China também colocou essas tarifas de última hora, né? E bem pesadas, quer dizer, ela tem um valor aí de 55% acima do limite. O impacto para o mercado, aparentemente, é de uma faixa de uns 30%, né? Quer dizer, esse ano aqui, segundo as estimativas finais, o Brasil embarcou 1,6 milhão de toneladas aí para a China. Isso tende a cair uns 30% em termos da meta, né? Do limite de cotas. Então, agora começa efetivamente uma negociação muito forte aí do governo, que já está acostumado, né? Porque teve que negociar com o Trump. E talvez uma saída para isso seja buscar aí excedente de cotas de outros países. Talvez haja uma possibilidade, por exemplo, no caso da Argentina, do Uruguai, que tem cotas elevadas e talvez não consigam cumprir. O mercado chinês é muito grande, eles dependem dessa carne, mas nessa esteira dessa nova geopolítica aí fragmentada, a tarifa veio até de uma forma surpreendente. Né, professor? Se há uma dependência dessa carne importada pelos chineses, qual a racionalidade por trás de uma imposição dessas tarifas? O objetivo é tentar preservar o mercado interno, né? Quer dizer, a China teve diversos problemas aí nesses últimos 20 anos, com gripe suína, né? Que fez com que as pessoas começassem a consumir muito mais carne bovina, né? Isso impacta a produtividade, a produção e os volumes que são necessários. E aí você acaba tendo um produto brasileiro que é extremamente competitivo, a gente viu isso esse ano, quer dizer, ele consegue chegar nos mercados com um valor muito bom, apesar de todas as dificuldades de logística interna que a gente tem, de impostos e tudo mais. E aí o governo chinês pensa muito numa salvaguarda para tentar defender os interesses dos produtores locais, né? Se ele vai conseguir isso, provavelmente não, né? Porque você tem uma demanda muito alta, você está falando de bens básicos, né? De alimento, e aí o que pode acontecer no final, dentro da própria China, é ter um aumento de preços. Mas ali a gente está lidando hoje com uma política, né? Tarifas que são muito mais para o público interno do que para o externo. E aí, quando acontece isso, não importa se é parceiro ou não, eles colocam as tarifas da mesma forma. Amigos, interesses à parte. Professor, queria entender, em se tratando de China, como você mencionou, é um nível de demanda bastante ostensivo, a gente tem essa mudança também de hábito de consumo por parte dos chineses. A gente pode projetar, a partir, é evidente, da manutenção dessa tarifa, algum impacto significativo do ponto de vista global do preço das carnes bovinas?
Ainda é difícil da gente ter uma definição, né? Porque os mercados são muito grandes, né? O Brasil é o maior produtor e ele tem uma extensão de vendas, quer dizer, o que vai começar a acontecer é o que é o mesmo movimento que a gente fez em relação aos Estados Unidos, começar a fazer em relação à China, de buscar outros mercados para esse excedente. Então a gente vai trabalhar em duas linhas, uma linha de negociar com os chineses o aumento dessa cota e o outro lado é buscar outros mercados para isso. Eu não creio que a gente tenha um impacto imediato no preço, né? Essas tarifas tendem a ter impacto no preço interno da carne lá, e talvez até aqui no Brasil a gente possa ter aí algum movimento de baixa do preço, mas também não acredito, pelo que eu tenho lido e acompanhado, não parece ser muito relevante, né? Então, no fundo, a oferta global é mais ou menos constante pelos players que a gente tem, a demanda também é muito grande, então vai ser uma realocação. É que entre o momento em que você sofre essas tarifas até realocar, demora um tempinho, e aí os prejuízos podem acontecer, especialmente para os produtores brasileiros. Pensando exatamente nesse comportamento do mercado, professor, eu queria entender quais são os ditames para que, por exemplo, você citou, né, no começo da nossa conversa a possibilidade de o Brasil abarcar uma cota não utilizada por outros exportadores, notadamente aqui da América do Sul. Como é que esse processo ele funciona? Isso é um movimento um tanto quanto complexo, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: a China faz parte da OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que é uma entidade que está relativamente enfraquecida, mas que ainda dita as normas, né? Então, a gente tem que avaliar o quanto que isso vai ser julgado na OMC como alguma coisa que é pertinente ou não, que é uma defesa do mercado chinês, né? Começa um processo efetivamente de negociação. Então, só para dar um exemplo, teve alguns movimentos em relação às tarifas do Trump, que a gente acabava vendendo produtos para o México que revendia para os Estados Unidos, né? Então você pode ter alguém fazendo uma ponte aí para exportar para a China. Então, na verdade, é uma dinâmica realmente de negociação. A gente sabe aqui que a Argentina hoje não é exatamente um parceiro próximo do governo brasileiro nesse sentido, mas eu acho que o foco maior tem que ser o olhar para dentro da China, tentar observar o quanto que eles têm de necessidade desse produto, porque se eles começarem a colocar essas tarifas muito altas, vai faltar produto lá dentro e vai gerar inflação e descontentamento, né? Então, eu acho que é muito no caminho de tentar encontrar buracos aí nessas medidas, fazer uma negociação muito firme para que eles cedam um pouco mais dessa cota e a gente tem a expectativa de entrar. Então, é muito, eu diria, fluido nesse momento, depende muito de conversas, de entendimento, né? Em mercado internacional, às vezes tem isso, você coloca uma medida muito forte para depois recuar um pouco. Então, tem que entender direitinho como isso está funcionando e nós tivemos uma boa experiência esse ano com os Estados Unidos. Então, eu acho que nós estamos treinados aí para lidar com a China. Estamos vacinados. Professor, falando exatamente sobre essa experiência do Brasil recente, a gente acompanhou que desde aquela escalada das tarifas, das sanções contra o Brasil, essas punições aplicadas por Donald Trump contra o Brasil, o país começou, dentro dos mais diversos setores, a tentar buscar acordos comerciais pontuais, acordos bilaterais com os mais diversos países. Tentou-se avançar também na consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, exatamente para mitigar esses impactos. Eu queria entender, eu sei que a gente está falando de uma população de 1 bilhão 400 milhões de pessoas na China, mas é possível a gente pensar em algum tipo de transferência, de desvio exatamente dessas exportações originalmente voltadas à China, ao mercado chinês? Olha, o próprio Estados Unidos é um mercado potencial, né? Porque depois de toda a confusão que o Trump arrumou, o que aconteceu foi que você teve uma inflação do hambúrguer lá nos Estados Unidos e eles estão passando por uma crise interna razoavelmente grande na produção de carne. Então, dependem de um mercado como o brasileiro. O que a gente tem observado nesse mercado internacional é muito interessante, que toda vez que o apelo doméstico é forte, né, você vai para a retaliação internacional, que foi o que aconteceu aí com a França, especificamente Itália, em relação ao acordo do Mercosul. Então, acho que a melhor política é seguir um pragmatismo que o governo tem seguido, né? O Brasil sempre foi tradicional em ter uma diplomacia meio equilibrista, assim, meio independente,
E a gente tem que manter isso com uma força muito grande no comércio, né? Então não é só se tornar uma potência, vamos dizer assim, diplomática no sentido de equilíbrio político, mas de equilíbrio econômico. Então a gente tem mercados, porque o que define efetivamente a entrada no mercado internacional é a capacidade de competir, né? E nós somos competitivos ao máximo nessa questão do agro. Então, essas retaliações já são mostras de que nós somos muito mais produtivos do que o outro. A gente tem que aproveitar isso. E se por um acaso a China não ceder, porque eles são bons de negociação, né? Um dia eles vão precisar de novo dessa carne e a gente volta com a carne com um precinho um pouquinho mais salgado, né? Tá certo. Professor, pensando exatamente nesse aspecto ilógico ou né, contraproducente da China, é evidente, tem um interesse por trás, um interesse protecionista por trás, mas pode impactar exatamente a população chinesa. Evidentemente, a China tem uma capacidade muito superior à nossa de controlar preços, por exemplo, né, adotar algumas medidas um pouco diferentes. Mas, pensando exatamente nesse aspecto que não tange a lógica econômica, a lógica de oferta, se você, né, aplica uma taxa sobre algo que você não produz, enfim, que você tem uma demanda bastante significativa, a gente pode esperar, dentro desse desarranjo comercial que a gente tem acompanhado o mundo afora, capitaneado por Trump, uma nova rodada de novas tarifas, novos bloqueios, novas barreiras comerciais impostas pela China, por exemplo, a outras commodities brasileiras? Eu acho que sim, no sentido de que vai ser uma constante essas medidas, né? Uma parte dessas medidas são bravatas, né? O pessoal faz lá, aparece para poder mostrar isso, mostrar força, poder, outras são de verdade. Quando a gente olha para a China, ela é um país que tem um plano de longo prazo, né? Ela é claramente um plano de longo prazo, ela precisa de muitos insumos, como você disse, tem uma população de 1,3 bilhão de habitantes que precisa ser alimentada, precisa ter trabalho, né? Você tem uma indústria diversificada, você tem tecnologia, então a última coisa que os chineses querem é parar esse motor, né? Então, o que a gente tem que observar é justamente as necessidades que eles têm, não só eles, não focar, né? Muita gente aí defendeu a China como salvador da pátria, ou os Estados Unidos como salvador da pátria. Não, o salvador da pátria somos nós para o Brasil, a gente tem que pensar na gente. E lidar com muita maestria e muita inteligência dentro dessas negociações. Porque eles vão precisar, quer dizer, você não tem alguém que substitua o Brasil no mundo hoje na produção de carne e outros produtos que a gente produz com muita competência. Então, é essa frieza, essa tensão na negociação que é fundamental, né? Você estava falando, eu brinco, tem uma época que eu ia muito para Minas, eu falei assim, se eu conseguisse ensinar o chinês a comer uma pedrinha, um cubinho de doce de leite no almoço, né, ou no café da manhã, aquilo seria uma exportação gigantesca. Então, qualquer coisa que o mercado chinês absorva, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o café recentemente. Os chineses começaram a tomar café, o preço do café explodiu. Então, é ter uma inteligência, não, eu diria, do lado ideológico, se eles são ou não são bons, e uma inteligência econômica de falar, temos resultados com eles? Esse é o ponto, né? Essa é a inteligência que o Brasil tem que ter e parece que ele tem tido razoavelmente aí no setor internacional. Professor, acho que basta a gente embarcar 3 containers de queijinho Minas que a gente resolve um gap aí nessas produções mineiras. Realmente a culinária mineira é apaixonante. Conversei com o Carlos Honorato. E Julieta ali, né? Pô, mandar uma goiabada, um queijinho branco, um cafezinho junto, maravilhoso. Conversei com o Carlos Honorato, professor da FIA Business School, e a gente já está aqui tramando como ganhar uma reserva de mercado bacana lá na China. Muito obrigado, professor. Feliz ano novo novamente. O único problema é que vai faltar aqui, né? Se eles começarem a comer muito lá, vai faltar aqui. Verdade, Mas eu que agradeço aí, obrigado aí pela liberdade poética dos comentários e um feliz 2026 para todo mundo, tá? Feliz 2026, forte abraço.